Olá, boa tarde. Agora começando, não sabia se eu prendi o cabelo, que a gente tá com cabelo branco, né? Tá tudo danado. Mas prendi. Tô mais perto hoje. A gente começa agora uma nova, né? Nova disciplina. Nós vamos falar de um novo, como se fosse um novo bimestre, né? Fechando as notas e começando novas atividades aí. Nós vamos começar a falar de tempos cirúrgicos hoje, tá? Então vocês vão perceber que saber o tempo cirúrgico é importante por quê? Porque sabendo o tempo cirúrgico, a gente sabe os instrumentais que estão sendo usados. Então a gente vai falar sobre isso também, logo em seguida, logo depois, tá? Então nós vamos falar dos instrumentais, depois dos fios cirúrgicos, do cuidado com o bisturi elétrico, que é super importante. Então saber o tempo e no estágio é legal, porque você sabe em que tempo está, você sabe que instrumentais estão sendo usados, que material o médico vai pedir, você já faz uma previsão circulante, já prevê se tem ali, se não tem, ele vai buscar antes que o médico peça, de acordo com os tempos cirúrgicos, tá bom? Então vamos lá. A gente já falou isso, né? O que é a cirurgia? É a parte do processo em que o médico vai realizar uma intervenção no corpo do paciente, tá? Isso aqui a gente já tinha falado. Quais são as fases? Isso aqui é importante a gente saber. Diérese, hemostasia, exerese e síntese. Então, a gente fala dessas quatro fases aqui, ó. Então, vamos lá de novo. Diérese, hemostasia, exerese e síntese. O que significa cada um? Então, vamos falar rapidamente. Se eu fosse dar um sinônimo. Diérese, corte. Então, é a primeira parte da cirurgia. É quando a gente faz o corte. Hemostasia é a parte do quê? De cauterizar. Porque depois que você corta, vai sangrar. Então, eu vou ter que ter instrumentais ou né, compressas que façam, o bisturi elétrico, que faz hemostasia, que estanca sangramento. Então, já falamos corte, sangramento, contenção de sangramento. Exerese é a cirurgia propriamente dita. Então, se ela é uma retirada de tumor, é esse momento, instrumentais da retirada de tumor, tá? E a última parte, o que é? A síntese, que é o fechamento, ok? Então, é simples. Diérese, corte, hemostasia, coagulação, né? Exerese, a cirurgia em si, propriamente dita, e síntese, a união, né? A junção. Bora lá. Então, vamos falar de cada um. Diérese é o rompimento da continuidade dos tecidos, ou seja, o corte, né? O corte. Ela pode ser classificada como mecânica ou física. Então, eu posso cortar usando a força ou usando uma energia, tá? Então, nós vamos falar de algumas delas. Vamos lá. Diérese é a mecânica, então com o uso de alguma força, que também é uma energia, mas geralmente umas forças manuais ou algumas forças é, é, do, dos instrumentais, né? Propriamente. Vamos falar punção. Quando eu faço uma punção, que pode ser introdução de agulha, de trocáter. Trocáter é como se fosse um saca-rolha. A gente usa para biópsias de medula óssea, tá? Onde eu vou fazer a coleta de líquidos ou de um pedacinho eu posso fazer biópsia de fígado, biópsia de rim, às vezes por punção, tá? Eu vou lá, tiro um pedacinho do tecido e mando para análise, tá? De fígado é muito comum se fazer isso para saber se é câncer ou é uma hepatite, tá? Geralmente se faz quando se tem dificuldade no diagnóstico, tá? Então, por punção, estou falando da diérese mecânica, do uso da força, tá? De uma certa força mecânica, né? Então, punção, a gente já viu. Por secção, é aquela onde eu faço uso de corte, tá? As tesouras fazem isso, o bisturi faz isso, tá? O bisturi elétrico, ele usa uma certa energia de calor também, né? Apesar dele ter o corte, ok? Então, falamos da punção, da secção, da divulsão. O que é essa palavra, divulsão? Quando a gente corta, vocês vão ver que a gente vai usar espaçadores, né, tesouras para empurrar certos órgãos ou para cortar certos órgãos que você quer abrir para visualizar melhor. Então, a gente fala que é o corte, a diérese por divulsão, tá?
Curetagem, eu também estou usando corte, né? Quando a mulher perde o bebê e ficam restos placentários, eu vou lá e vou fazer o quê? É um corte, eu estou fazendo a raspagem, a curetagem de um órgão, tá? E dilatação. Dilatação é quando eu uso, né? Tem a finalidade de aumentar a luz de algum túbulo. Às vezes, quando eu tenho a própria. Ai, me sumiu o nome agora, olha só. Quando eu vou fazer cateterismo, que eu tenho a insuflação do balão, eu estou fazendo uma abertura, não deixa de ser um corte, e pode haver um rompimento, tá? Então, a gente falou de cortes, que é a primeira parte, que é a diérese, ela pode ser mecânica, por punção, por divulsão, por curetagem, por dilatação, ok? Vamos lá. Agora, física, é quando eu vou usar algum tipo de energia para cortar, tá? A térmica, por exemplo, o bisturi elétrico usa a energia térmica para corte. Tanto que vocês vão entrar, às vezes, em algum centro, em alguma sala cirúrgica que está usando bisturi, vocês vão sentir um cheiro de pena queimada, né? Isso acontece por conta do uso da energia térmica, tá? Então, fica cheirando queimado, pelo queimado, tá? Crioterapia consiste no esfriamento intenso. E geralmente se usa nitrogênio, né, para deixar aquilo, o nitrogênio líquido, ele na verdade, ele congela e por congelamento há o corte, a dissecção daquele geralmente quem usa muito é dermato, né? Dermato usa para retirada de pintas, retirada de elevações, pápulas, tá? Então, falamos da diérese térmica, da diérese por crioterapia e por raio laser, que é quando eu faço um feixe de radiação vermelha. Geralmente se utiliza o laser de dióxido de carbono, que também faz corte, que também queima. Retirada também de pintas, pode ser usado o raio laser, tá? Então, falamos da diérese. A diérese é a primeira parte do tempo cirúrgico, que é o tempo do corte, fechou? Vamos para a hemostasia. A hemostasia é um processo que, o próprio nome está dizendo, impede sangramento, tá? Ela pode ser feita, a hemostasia, de várias formas. Ou por compressão, ou por eletrocoagulação, que o bisturi também faz isso, o bisturi elétrico, ou por pinçamento, tá? Ou pelo uso de alguns medicamentos, a gente vai ver. Eu vou deixar um videozinho depois para vocês assistirem de como é a coagulação do sangue, né? Então, a gente tem vários fatores que contribuem para a coagulação do sangue, né? A famosa cascata de coagulação, tá? Então, nosso sangue se coagula por conta dessa cascata. A gente tem coisas que podem facilitar a coagulação, né? Alguns medicamentos, e eu tenho medicamentos que deixam o sangue menos coagulável, mais viscoso, mais líquido, e com isso ele fica coagulando menos. Então, por isso que vocês vão ver alguns médicos perguntando para os pacientes assim: você toma anticoagulante? Você toma S? Você toma Marevan? Aí, se a pessoa falar sim, isso na avaliação pré-anestésica, tão importante. Se a pessoa falar que toma, o que o médico vai falar? Olha, então 10 dias antes da cirurgia, você vai interromper essa medicação. Por quê? No sentido de aumentar a coagulação do sangue, da coagulação do sangue ficar melhor e mais fácil durante o processo cirúrgico. Beleza? Vamos lá? Então, a hemostasia ela pode ser preventiva, ela pode ser de urgência ou ela pode ser curativa. Quando ela é preventiva, quando a gente fala que a hemostasia a gente faz exames, vamos ver como é que está seu sangue antes da cirurgia, isso é preventivo, tá? A finalidade da hemostasia é fazer com que a gente saiba como que eu vou me proceder. Às vezes o médico fala assim: olha, eu vi seus exames não tão bons, então eu vou dar umas medicações para você tomar antes do processo cirúrgico, tá? Isso é prevenção. Olha, para de tomar um anticoagulante 10 dias antes da cirurgia. Isso é hemostasia preventiva, tá? Hemostasia de urgência, quando a gente usa, às vezes, um ferimento de arma, um ferimento. Então, o que você faz? Faz torniquete, faz garrote, faz compressão digital. Aí vou contar uma historinha, você sabe que eu gosto da historinha. Eu trabalhava uma vez numa unidade de internação, um paciente tinha feito uma cirurgia de cabeça e pescoço, né?
e ele tinha feito ligadura. Aqui a gente tem artérias importantes, tem a carótida, tem veia jugular. Ele, por conta do tumor, que ele tinha um tumor grande, o médico teve que cortar o tumor, teve que cortar as veias e vasos e fazer anastomose. Vocês lembram que é anastomose, né? Que é grudar de novo. Só que ele não podia fazer força e o paciente foi tentar levantar sozinho. E nesse tentar levantar, como estava muito friável, porque foi muito difícil a cirurgia, o tumor era muito grande, ele teve um rompimento da veia jugular. E quando rompeu, sangra, espirrou sangue na parede, né? O que a gente podia fazer naquele momento? Ligamos para o médico, mas subimos na cama e compressão com a mão, né? Calçou luva e compressão com a mão e sobe correndo para o centro cirúrgico. Isso é uma hemostasia de urgência, tá? Só um exemplo, tá? E isso não é o melhor, mas é o que dava para fazer naquele momento, ok? Hemostasia curativa, então é aquela que vai realmente fazer hemostasia. E no momento da cirurgia a gente usa pinça, a gente pode usar as drogas, a gente tem medicamentos, né? A gente pode usar o plasma, a gente pode usar a plaqueta, né? Eu posso doar sangue e doar plasma, doar plaqueta, né? Ou o sangue total vira esses componentes e durante a cirurgia está sangrando muito, às vezes o médico pede para fazer infusão desses remédios, né? Desses remédios não, desses hemocomponentes, tá? Então ele fala, liga para o banco de sangue, eu quero plaqueta, vamos fazer fator 8 de coagulação, tá? Muitas vezes isso é possível durante o processo cirúrgico. Mecânica, eu vou fazer a compressão, então o médico usa compressa, usa esponja, tem algumas esponjas biológicas absorventes de sangramento, tá? Tem uns nomes, espongostan, tem várias esponjas biológicas que você coloca e ele absorve o sangramento. O sangramento durante o processo cirúrgico é muito difícil, porque ele dificulta a visualização do cirurgião, tá? E a hemostasia física, o bisturi faz isso, o bisturi elétrico, porque conforme ele vai cortando, ele também vai cauterizando pequenos e até médios vasos, ok? Então, eu vou deixar um videozinho aí, depois, terminando esses, vocês assistem sobre a coagulação do sangue, é importante saber, tá? Tem algumas medicações que refinam o sangue, né? Os idosos usam e por isso vocês vão ver nos braços deles, às vezes, aquelas manchas roxas. AS, Marevan. Por que eles precisam tomar essas medicações? Porque eles têm, às vezes, alguns problemas de vasos ou problemas no coração que vão deixando o sangue cada vez mais espesso e formando coágulos. E a gente não quer formação de coágulos, né? Porque formar coágulos pode deslocar para a cabeça, deslocar para o coração, e ele tem um AVC ou ele tem um infarto. Então, essas medicações são tomadas por esse motivo. Só que se ele for fazer uma cirurgia, ele vai ter uma dificuldade de coagular o sangue dele, tá? Se não ficar isso claro, vocês me perguntam lá que a gente vai falar sobre isso de novo. É importante que vocês entendam isso, tá? Vamos falar da icserese propriamente dita, é a cirurgia. E aqui a gente já falou, né, dessas definições da cirurgia, que ela pode ser curativa, que ela pode ser paliativa, ela pode ser estética ou ela pode ter um diagnóstico. Nem vou falar sobre isso porque a gente chove no molhado. E vamos para a última parte para o nosso vídeo não ficar muito longo, que é a síntese. O que é a síntese? É o fechamento. Se eu cortei, se eu cauterizei, se eu fiz hemostasia, se eu realizei a cirurgia que eu queria, agora está na hora de fechar, tá? Então, é a união dos tecidos e ela deve ser o quanto mais perfeita possível, né? Para facilitar a cicatrização, né? Quanto mais bonitinho, a gente fala, quanto o médico mais delicado, melhor é a cicatrização desse paciente. Nós vamos falar de fios cirúrgicos também depois, tá? Então, os tipos de cicatrização ou de síntese, ela pode ser cruenta, quando eu faço por meio de instrumentos, de agulha, de sutura. Incruenta, quando a gente faz por meio de só união, né? Esparadrapo, atadura, que a gente fala, vamos cicatrizar por segunda intenção? Por exemplo, fiz um corte na hora do almoço. Só que eu não fui no médico, né? Não fui no pronto-socorro. Vai passar um tempo, aí chega de noite, começa a sentir dor, começa a sangrar de novo, eu volto lá. O médico fala assim, olha, agora eu não vou mais poder fazer a cicatrização, não vai ser cruenta, ela vai ser incruenta. Ele vai limpar, ele vai aproximar as bordas, né, com esparadrapo, mas não vai se dar ponto para o fechamento cruento, ok? Então, fechamento cruento
é quando eu faço união com fios cirúrgicos. Incruento é quando cicatriza por segunda intenção, que a gente só faz aproximação de bordas, beleza? Completa. Cicatrização completa é quando fecha por completo. Depois eu vou pôr umas fotos lá pra gente falar. Ah, essa cicatrização é completa ou não é completa? Tá? Lá no chat. Incompleta é quando não cicatriza por completo. A abertura, às vezes, quando precisa acontecer da incisão, né? Infeccionou, teve uma infecção. E vai ter que cicatrizar de forma incompleta. Vai deixar aberto e vai cicatrizando por segunda intenção. Imediata é quando acontece logo depois do traumatismo. Imediata é quando ela demora um tempo do rompimento da continuidade, tá? E aí, ó, 15 minutos. Ficamos por aqui, tá? E essa é a aula de segunda, né? De segunda-feira, que será dia 6, 7, 8. Segunda-feira, dia 8. E aí, na quarta, eu já vou pôr, já vai ter exercicinhos dessas matérias, né? De tempos cirúrgicos. Importantíssimo saber isso. Se liga nisso, porque isso cai muito em concurso, tempos cirúrgicos, e vocês precisam saber para montar a mesa, né? Que a gente vai falar de instrumental, a gente vai montar a mesa de acordo com esses tempos aí. Então, vamos lá falar de novo, rapidinho? Diérese, que é o corte. Hemostasia, que é o conter sangramento. Exerese, que é a cirurgia propriamente dita. E, por último, o que que é? Síntese, fechamento. Falou? Um beijo para vocês e até quarta-feira.